preciso entrar nos detalhes. É a mesma pessoa que escreveu o Dignitas Infinita, que é um absurdo filosófico. Os meninos do ensino médio, por exemplo, que estão estudando filosofia, podem afirmar, podem dizer isso. Dizer que o ser humano tem dignidade infinita é um absurdo filosófico antes de teológico. Dignidade infinita exige um ser infinito. Só um ser é infinito, que é Deus. Se a gente tivesse dignidade infinita, Adão mesmo podia ter reparado o pecado original. Qualquer sofrimento de Adão seria o sofrimento de um ser com dignidade infinita. Poderia aplacar a majestade divina, que era infinita também, que foi ofendida. Então é um absurdo dizer, porque eles querem defender que mesmo que a pessoa cometa um crime, ela não perde nada da sua dignidade, a sua dignidade continua sendo infinita, por isso que certas coisas que contrariam a dignidade humana são inaplicáveis, por exemplo, a pena de morte. Mas não é assim. Nós temos uma dignidade finita. Quando a gente comete certas faltas, certos pecados, certos crimes, há um prejuízo maior na nossa dignidade. Quando uma pessoa representa um perigo para outra pessoa, ela deve ser detida de alguma forma. Se essa pessoa representa um perigo para a sociedade em si, e não se tem esperança que essa pessoa seja transformada, restabelecida, é justo que ela seja morta. Desculpem, mas nosso Senhor Jesus Cristo falou isso, que para Judas, né, que era melhor que ele tivesse amarrado uma pedra de moinho no pescoço e se jogado no mar. Nosso Senhor falou isso. Então, enfim, é uma outra discussão, né? Então foi a mesma pessoa que escreveu esses documentos problemáticos. Então há aqui uma crítica interna do próprio documento em si, uma crítica externa da própria pessoa que está no cargo de prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, que tem problemas de doutrina da fé e por isso escreve os documentos que escreve. Mas o problema é um pouco mais profundo. É preciso dizer, isso é bastante constrangedor, mas é preciso dizer que do Concílio Vaticano II para cá, a teologia da Igreja Católica mudou. Isso é um fato. A teologia da Igreja Católica mudou, porque as pessoas que estão na hierarquia hoje, elas aderiram a uma teologia nova, a chamada Nouvelle Teologia. A gente já teve aulas aqui sobre a Nouvelle Teologia, só para que não fique assim uma crítica ao vento, né, para eu citar uma coisa bem precisa. No dia da apresentação desse documento, né, inclusive não sei se vocês acompanharam, teve até uma discussão lá no dia como é comum dos italianos, né, se aflorarem pelas coisas, e deu lá uma discussão. O cardeal até disse que ali não era o momento. A pessoa que estava do lado dele, eu não recordo agora se era padre ou se era bispo, não deu para diferenciar pela forma como ele estava vestido, eu não lembro agora quem era, mas ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que não era possível considerar Nossa Senhora como corredentora e medianeira de todas as graças por causa da doutrina teológica da redenção, que era diferente. Ele criticou a doutrina antiga, né? Ou seja, que Deus, na sua infinita justiça, foi ofendido pelo pecado original e por isso ele exigia uma reparação, e aí só Jesus Cristo, que era Deus e homem verdadeiro, podia reparar, podia satisfazer essa justiça divina. Eles citam isso como uma coisa errada, porque dão a Deus um caráter muito severo, né, que faz questão, né, de que a sua justiça seja cumprida, enquanto eles acreditam que Deus é muito mais misericordioso. E ele cita o livro Introdução ao Cristianismo, do cardeal Ratzinger. Infelizmente, o cardeal Ratzinger, nesse livro Introdução ao Cristianismo, ele mesmo fazia parte dessa Nouvelle Teologia, quando ele era padre. Ele critica essa doutrina da redenção, que era a doutrina tradicional. Ela é atribuída a Santo Alberto. Puxa vida, eu não me recordo agora, mas era um bispo importante. Ele, se eu não me engano, é até doutor da igreja. Santo Anselmo de Cantuária era o
bispo lá da Inglaterra, Santo Anselmo, só lembra a diocese dele? Enfim, era atribuído essa doutrina é atribuída a ele, então, ou seja, desde a Idade Média a gente já tem isso formulado. A igreja sempre creu nisso, é claro, mas desde a Idade Média já estava assim, plenamente organizada a coisa. O cardeal Ratzinger criticava isso exatamente pelo fato de parecer mostrar um Deus muito severo, muito exigente. Não, ele dizia que ele era adepto do mistério pascal, que todos nós aqui já devemos ter ouvido muito falar nas missas, né, nas paróquias. A doutrina do mistério pascal, a gente também já teve aula aqui, talvez seria o caso da gente rever essa doutrina. Era uma coisa muito menos formal, muito menos especificada, né, teologicamente. E no frigir dos ovos é um assunto muito profundo, mas assim, só para explicar de uma forma bem superficial, o cardeal Ratzinger explicava que no sacrifício da cruz, o que aconteceu foi que o sangue de Nosso Senhor era como o sangue do Cordeiro que tocava a tampa do propiciatório, o sangue de Jesus Cristo na cruz. E que nesse contato, nessa aspersão de sangue, é como se desse um contato místico entre o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo e os pecadores. E o que acontece era que, embora na ordem da natureza, geralmente quando uma coisa impura entra em contato com uma coisa pura, ela corrompe essa coisa pura. Então, por exemplo, se eu jogo uma camisa na lama, a lama que corrompe a camisa, na cruz se deu alguma coisa diferente. É o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que era puro, em contato com o pecador, purifica o pecador. Mas aqui, vejam, é um contato místico entre Nosso Senhor Jesus Cristo e o homem. Não tem a ver com o sofrimento dele, não tem a ver com a justiça divina que foi ofendida e que precisava ser reparada, não tem a ver com o fato de que Nosso Senhor precisava ser verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, para ser da parte que ofende e da parte ofendida. Não tem nada a ver com isso, é uma coisa muito menos precisa, muito menos especificada, né, teologicamente, e muito mais uma questão de amor. Então, por amor, Jesus Cristo deu o seu sangue, por amor esse sangue entrou em contato com o pecador e o purificou. Nesse contexto não cabe Nossa Senhora, é verdade. Nesse contexto não cabe, não se fala aqui de sofrimento moral, por exemplo, que era o caso dela, né? Não se fala aqui de sofrimento da carne, sofrimento moral. Não se fala aqui de méritos, por exemplo, que esses méritos são oriundos desse sofrimento. Não se fala aqui de um depósito de méritos que foi entregue a Nossa Senhora, não se fala nada disso. Isso está por trás do fato de que o conceito de Nossa Senhora como corredentora ou medianeira de todas as graças ser inadequado. É isso que está por trás do fato de que considerar Nossa Senhora como corredentora iria apagar Nosso Senhor. Porque a concepção de redenção mudou. E isso está por trás do fato de que o Sagrado Coração de Jesus foi substituído pelo Jesus misericordioso. Porque o Sagrado Coração de Jesus fala do amor profundo que Ele tem por nós, mas fala também do coração dele ferido pelos nossos pecados e que precisa e exige a nossa reparação. O Jesus misericordioso não, fala só do amor que nosso Senhor Jesus Cristo tem. Então, eu só queria trazer essas considerações para um pouco abrir a nossa visão, saber o que está acontecendo, saber que não é um problema pontual, é uma coisa muito mais profunda e que por isso mesmo é mais difícil de resolver. Tá bom? Alguma pergunta, algum comentário? Uma coisa assim para tentar tranquilizar, assim, a gente não cai em desobediência, então, né? Não. Só se disse que é inadequado, mas assim, vejam, papas anteriores usaram esse termo nessa doutrina, nesse contexto. Se o texto agora do cardeal considera inadequado,
não deixa de ser uma crítica, certo? Ora, se é lícito criticar o Papa, muito mais lícito é criticar um documento de um cardeal, mesmo que tenha sido assinado por outro Papa, mas que diz completamente o contrário. Então vejam que o próprio argumento de defesa, né, de obrigatoriedade de obediência a esse documento, ele mesmo o invalida. Então, se obedecer a esse documento é criticar um documento anterior de um Papa, se pode criticar um documento do magistério. Ora, então, posso criticar esse, que é o que eu estou fazendo agora. Certo? Bom, mais alguma pergunta, algum comentário? Pesou o clima, né? Como se fala entre os jovens, né? Pesou o clima, mas... Que a CNBB já orienta, né? Ela já vai à frente. Para essa aula em particular, claramente, a gente tem o tratado, né, de São Luís de Montfort, mas principalmente eu usei o livro do Padre Daillé. Hoje a gente vai explicar direitinho quais são os períodos, né, de consagração, quanto tempo leva cada um, e aí a gente vai conversar melhor sobre a consagração, né, daqui para frente como é que vai funcionar para facilitar a vida de todo mundo. Então o sumário da aula vai ser esse aqui. Então a gente vai ver o espírito do mundo e os meios para adquirir o espírito de Cristo, os meios que nos dispõem a adquirir o espírito de Jesus Cristo, que são o desejo de oração e a mortificação. Bom, antes disso, vamos conversar sobre esses períodos de preparação agora. Lá no seu número 231 e 2, mais ou menos, o Tratado da Verdadeira Devoção, São Luís, ele começa a falar sobre esses tempos de preparação. Então ele fala de 12 dias preliminares e de 3 semanas. O grosso mesmo, a essência da preparação são essas 3 semanas. Mas os 12 dias são um exercício preliminar, ou seja, eles preparam o caminho para que essas 3 semanas sejam melhor aproveitadas, né? Tenham mais fruto. Muito bem. A primeira coisa aqui que a gente precisa responder, inclusive é sempre dúvida, né? Todo ano sempre gera essa dúvida. Professor, mas veja só, 12 dias mais 3 semanas, cada semana tem 7 dias, dá 33 dias, né? 12 mais 21 dá 33. Por que então que vocês na Congregação Mariana estão considerando 30 dias? O próprio São Luís de Montfort, ele fala de semanas de preparação como períodos de 6 dias. Tá bom? O Padre Daillé, por exemplo, o material dele, né, os exercícios de preparação para a consagração, são feitos para semanas de 6 dias. Acho que a maioria dos materiais de preparação, tem outros materiais, né, tem outras fontes, são de 6 dias também. Certo? Então não são semanas que começam no domingo e terminam no sábado. São semanas, digamos assim, são semanas abstratas, sabe? Então pode ser que comece por exemplo, os nossos 12 dias vão começar amanhã, que é um domingo, beleza? Mas a nossa primeira semana vai começar provavelmente um dia diferente de domingo. E isso não tem problema, tá bom? São 30 dias no total. 6 vezes 3, 18, mais 12, 30. As 3 semanas, elas têm o objetivo de nos aproximar mais de Nosso Senhor, de nos unir mais a Nosso Senhor. Então, como isso é feito? Primeiro, a gente vai se conhecer melhor na primeira semana, conhecer o nosso fundo mal, aquilo que a gente tem de mancha, né, da nossa natureza, que a gente precisa mudar. Depois, na segunda semana, a gente vai conhecer Nossa Senhora, mais perfeitamente, né, Nossa Senhora, a gente vai conhecê-la, conhecer o seu modo de agir, o seu espírito, e aí a gente vai tentar nos unir mais a ela, conformar mais a nossa vontade, mais o nosso jeito de pensar ao jeito dela, e ela é o meio para a gente atingir o nosso fim. Então, na última semana
depois de termos conhecido mais Nossa Senhora, conformado mais a nossa inteligência, a nossa vontade a ela, vai ser mais fácil a gente conhecer mais Nosso Senhor e conformar nosso pensamento e a nossa vontade a Nosso Senhor. Então, assim a gente finaliza essas 3 semanas que são o principal. Por que são o principal? Por exemplo, uma pessoa que já se consagrou uma vez, e isso é próprio São Luís de Montfort que fala no tratado, uma pessoa que já fez a consagração uma vez, ele recomenda que pelo menos todo ano ela refaça os exercícios para renovar essa consagração, né? E essa pessoa, por exemplo, pode só fazer as 3 semanas. Uma pessoa não, que vai se consagrar pela primeira vez, aí ela tem que fazer os 12 dias preliminares. Por quê? Porque além de precisar nos conhecer e conhecer o nosso fundo mal, a nossa natureza, que é manchada pelo pecado, antes a gente tem que conhecer o espírito do mundo, ao qual a gente está sujeito no nosso trabalho, às vezes na nossa casa, enfim. Então é preciso a gente conhecer o espírito do mundo, quais são as suas máximas, quais são as suas obras e como é contrário ao espírito de Cristo. Então uma pessoa que vai se consagrar pela primeira vez precisa fazer tudinho, os 12 dias e as 3 semanas. Uma pessoa que vai só renovar a sua consagração, digamos assim, espera-se que ela não tenha voltado a viver conforme o mundo, né? Que ela se espera que ela viva como um consagrado e que, embora ela tenha algumas quedas aqui e ali, mas ela não tenha voltado a viver de uma forma mundana, né? Liberal. Mas é sempre recomendável fazer, a gente não perde nada, né? Em fazer esse tempo de preparação. Tudo bem? Então, explicado isso, o que é de obrigação, o que não é de obrigação, mas é de recomendação, a gente vai tratar desses 12 dias preliminares. Bom, então, todos nós que vamos ou nos consagrar ou renovar nossa consagração, é muito recomendável que a gente faça uma confissão geral. Uma confissão bastaria, né, para que a gente tivesse em estado de graça. Mas se recomenda fazer uma confissão geral, ou seja, uma confissão desde quando a gente lembra que foi a nossa última confissão geral, ou se a gente nunca fez uma confissão geral, desde quando a gente se lembra de que começou a pecar. Poxa vida, mas esses pecados que eu cometi anteriormente, eu já confessei. Eu devo considerar que essas confissões foram inválidas? Que eu ainda estou com esses pecados? Não, não é por isso. Esses pecados já foram confessados, ótimo, já estão perdoados. Mas a gente faz essa confissão geral para relembrar de onde a gente veio, relembrar o nosso passado, relembrar para onde a gente não quer voltar, para renovar em nós um espírito de humildade, de contrição. E, bom, nós que somos congregados marianos, especialmente é recomendável que a gente faça, é uma herança jesuíta, dos bons jesuítas, né? Essa questão da confissão geral. Então, a gente faz a confissão geral não porque a gente ache, esses padres que a gente confessou por aí, vai saber se eles eram padres. Não é nada disso. Não é nenhuma dúvida quanto à validade do sacramento, quanto à validade da ordenação do padre. A gente faz por devoção, certo? Estamos já perdoados desses pecados de quando a gente era criança. Aquela vez lá que eu disse pro meu cachorro, pega ele pro meu coleguinha, e aí depois o cachorro mordeu, eu disse que não fui eu, que ele que estava mexendo lá com o cachorro. Não, esse pecado eu já cometi, eu já confessei, mas é preciso que eu volte ao meu passado e veja que eu tenho um defeito, que a mentira, se eu não tomar cuidado, ela pode voltar, que o meu, por assim dizer, o gosto em prejudicar o meu próximo, se eu não me cuidar, pode voltar, porque a minha natureza, ela permanece manchada. O pecado original eu já perdi pelo batismo, mas a minha natureza permanece manchada. E assim como os santos diziam, olha para aquela pessoa, né, uma pessoa maltrapilha, enfim, toda suja, etc. Esse é fulano sem a graça, ele mesmo, né? São Felipe Neri dizia isso. E ali está Felipe sem a graça. Assim somos nós também sem a graça. Então a gente nunca pode dizer, não, eu jamais faria isso. Eu mentir de novo? Nunca, não. Ai de mim se eu não tomar cuidado, né? O Dies Irae, só para citar uma coisa da liturgia, aquele canto bonito que se fala
que se reza, né, nas missas dos defuntos, ele diz: quão tremendo é aquele dia, quando até os justos ficam com medo. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo é um juiz tão tremendo que no dia do juízo final, até quem está direitinho, quem está com a justiça, fica com medo de não cair. Então, nosso Senhor é amoroso, está sempre pronto a nos perdoar, mas Ele não é essa coisinha graciosinha, fofinha, bonitinha que se ensina. Ele é o nosso Deus, né? E como nosso Deus, Ele tem esse poder de exigir de nós uma retidão, uma perfeição. Tá bom? Então, falando sobre a consagração, depois da aula, quem tiver alguma dúvida, a gente pode responder também. E a gente vai falando também durante a semana. Uma outra coisa importante eu vou ver se eu consigo compartilhar o PDF do Padre Daie, que tem os exercícios dos dias, mas no nosso site da Congregação Mariana a gente tem lá uma página com as meditações por dia para fazer. Os exercícios espirituais, o que são? Não é que a nossa alma vai ficar fazendo musculação, não é isso. Esses exercícios espirituais são praticamente meditações que a gente vai fazer. Orações vocais também, né? Tem algumas orações vocais que a gente deve fazer todo dia, mas sobretudo são meditações. Então a gente vai precisar separar pelo menos meia hora do nosso dia, todo dia, para fazer essas meditações. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Na hora que os pais acordarem para fazer meditação, o bebê vai acordar também com fome. O menino vai ficar doente, o chefe no trabalho vai ligar, vai acontecer tudo, mas a gente tem que fazer essas meditações. Se não deu de manhã cedo, no horário que eu programei, eu não posso ir dormir sem fazer essa meditação. Em algum horário eu tenho que dar um jeito de fazer essa meditação, porque senão a gente não vai conseguir, no final, fazer a consagração assim com fruto, né? E é uma coisa de mérito também nosso, né? É uma batalha espiritual. A gente não vai apanhar do demônio como São Pio de Pietrelcina. Não, eu espero, né, que não aconteça isso com ninguém, que ninguém acorde 3 horas da manhã com o demônio na sua cama, querendo morder, querendo bater em vocês. Mas haverá essa batalha espiritual de a gente tentar fazer as coisas certinho e ter contrariedades, mas a gente tem que ser mais esperto e dar um jeito de fazer a coisa funcionar, tá bom? Então, vamos lá. Eu prometo que eu vou tentar ser bem breve na aula. A primeira parte, então, a gente vai conhecer o Espírito do mundo e a gente vai ver os meios para adquirir o Espírito de Cristo, né? Então, a gente vai ver em comparação o Espírito do mundo e o Espírito de Cristo, certo? Essa aula aqui, o intuito dela, a doutrina da verdadeira devoção a gente já viu, né? Já vimos a maternidade divina, já vimos lá a participação de Nossa Senhora na redenção, objetiva e subjetiva, vimos a necessidade da devoção à Nossa Senhora, vimos a figura bíblica, vimos os verdadeiros e os falsos devotos. Então, assim, o conteúdo do tratado, de acordo com as nossas limitações e graças a Deus com as aulas dos padres, a gente conseguiu cobrir. Agora, essas nossas próximas aulas, elas vão ser para ajudar a gente a fazer as meditações. Então, essa aula aqui vai ser basicamente o conteúdo que a gente vai meditar nos próximos 12 dias, tá bom? Então, isso aqui é só para iluminar, trazer algumas ideias que a gente vai ver daqui para frente no livro lá do Padre Daie e para ajudar a gente na nossa meditação. Bom, para falar sobre o Espírito do mundo, é preciso que a gente conheça e tenha sempre diante de nós os nossos 3 inimigos. Nós cristãos temos 3 inimigos que São João já nos ensinou, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não ameis o amor do Pai, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, isto não vem do Pai, mas do mundo. Então, São João deixou bem claro que o espírito do mundo pode se condensar, se resumir nessas 3 coisas.
e elas são tradicionalmente ensinadas como os 3 inimigos da nossa alma. São as chamadas 3 fontes do pecado. Todos os pecados, da menor mentira até o assassinato, até a idolatria, passando pela preguiça, pela ira, pela gula, pelo adultério, enfim, todos os pecados eles vêm de uma dessas 3 fontes. Então, não basta a gente querer combater os pecados, é preciso a gente combater essas fontes. Então, vamos lá, vamos a combatê-las, né? Eu vou trazer aqui algumas iluminuras que eu peguei de um livro das horas medieval. Essa aqui, por exemplo, é a gula ou glutonia. Então, essas iluminuras desse livro de horas, elas estarão sempre divididas em 2 espaços, né? Esse maior e o menor. No primeiro plano, acima, sempre ocupando um espaço maior, há a representação de um pecado capital, sempre sob uma forma cavaleiresca, sempre montado em um cavalo, um personagem montado ocupando uma sala. Trata-se de uma cena de interiores em que o motivo cavaleiresco é caricaturado até as últimas consequências. Aqui, o cavaleiro é um gordo burguês que monta um peludo javali, não um nobre corcel. Na cena de baixo, a gente tem um banquete acontecendo. O artista retrata o caos provocado pelo pecado na sociedade humana. Todas as iluminuras que eu vou mostrar, acima mostra o pecado, abaixo o caos que ele provoca na sociedade. Nesse caso aqui, a gente tem esse banquete dos nobres. Eles estão possuídos pelos baixos instintos, sempre com o demônio em cena. Aqui a gente tem no cantinho, né, o demônio. Ele está sempre instigando, né, as pessoas da cena, instigando os homens e as mulheres a pecar. Então veja, ali a gente tem os excessos da gula. A gente tem uma mulher segurando a cabeça de um homem que está vomitando, né, passando mal de tanto comer. Ele está vomitando, é o mesmo homem, né? Está de azul ali. Então, na primeira cena ali, a mulher está segurando a cabeça dele e está vomitando para depois ele, pega no pão e pega ali no frango, né? Quer dizer, ele vomita para voltar a comer e ele pega 2 alimentos ao mesmo tempo, né? Ou seja, o comer com os olhos, né? Ele nem pôs um alimento na boca e já está pensando no outro, já está querendo garantir o outro. Todos bebem e se empanturram muito. Então, o primeiro espírito, podemos dizer assim, né? A primeira nota do espírito do mundo é a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? É o espírito de gozação da vida. Como assim, o espírito de gozação da vida? Nós temos uma sensibilidade, né? Então nós, pelos nossos sentidos, e a gula é um deles, pelos nossos sentidos nós temos sensações agradáveis e temos sensações desagradáveis. Quando está muito quente, etc., a gente sente um desagrado. Quando o alimento ele é docinho, ele é maravilhoso na nossa boca, né, crianças? Quando é uma coisa salgada, amarga, a gente rejeita. Então, nós temos uma tendência natural, pela desordem que causou na nossa alma o pecado original, nós temos uma tendência natural a preferir o que é agradável e a rejeitar o que é difícil, o que é árduo, o que exige esforço, o que é desagradável. É por isso que é muito mais fácil ficar deitado na cama do que acordar cedo e fazer as coisas. E outras coisas mais. A gente poderia prolongar aqui essa explicação, mas eu acho que o sumo da coisa a gente já entendeu. Então, a concupiscência da carne é esse espírito de gozação da vida, que a gente pode ver muito claramente nas redes sociais, onde a vida de todo mundo é perfeita, onde tem gente viajando o tempo todo, onde tem gente
comendo nos melhores restaurantes, etc. Não é uma crítica ao uso das criaturas, não é isso. Mas é que eu gosto também de comer uma comida boa, de comer uma comida gostosa e tal. Não é isso o problema. Não é uma crítica ao consumo, não é dizer que quem é rico é pecado, etc. Não é nada disso. Mas é que essa tendência de achar que o sucesso, de que uma vida boa, ela está em ter boas experiências de vida, né? Em aproveitar. Tem um ditado em latim que era bem ruim, que dizia carpe diem, ou seja, aproveita o dia, aproveita as coisas, a vida é curta. O jovem precisa viver, o jovem precisa ter a sua liberdade. Então a gente não pode tolir o jovem de ter as suas experiências, não é? Então o jovem precisa de liberdade. Já falamos de liberdade aqui com os meninos, graças a Deus eles foram no âmago da questão, né? Aquele filme, Paulo, Sociedade dos Poetas Mortos, ele faz bastante isso. Então, porque é uma característica mundana isso. Então a gente põe a nossa felicidade nos prazeres. É mais feliz quem mais experiências, e aqui a gente pode colocar experiências num amplo aspecto, né? Até coisas que eu não posso nomear aqui, né? Por pudor, mas quanto mais experiências se tem na vida, mais feliz é a pessoa, mais experimentada é a pessoa, mais aproveitou os seus dias, o que é uma incoerência, né? Porque nenhuma dessas coisas vão nos acompanhar. Diz de novo a missa dos defuntos que só as suas obras o seguirão. Quando a gente morrer, que a gente for se apresentar com o nosso Senhor, de tudo aquilo que a gente viveu, só as nossas obras vão nos acompanhar. É isso que a gente vai ter para apresentar para o nosso Senhor. A gente não vai ter os prazeres que a gente viveu, as boas comidas que a gente teve, as coisas que a gente usufruiu. Essas coisas, elas só servem para esse mundo. As nossas obras não, as nossas obras, elas são aquele tesouro que nosso Senhor mandou a gente juntar, porque elas servem para o próximo, né, para a próxima vida. Então, é bom ter coisas boas, né? Por exemplo, um bom computador permite a gente trabalhar bem, a gente, por exemplo, estudar bem, preparar boas coisas. É bom ter essas coisas. Só que é preciso a gente lembrar que a nossa vida não é só aqui. E que essas coisas, por melhores que elas sejam, elas só servem para a nossa vida aqui. Então, a gente, é claro, deve procurar tê-las, né? Para que a gente viva bem aqui. É bom ter dinheiro, a gente precisa ter dinheiro, principalmente pais de família, né? Precisam ter dinheiro para sustentar a sua família, precisam dar uma boa educação aos filhos. Puxa vida, precisam fazer boas viagens, né? Existem viagens que são culturalmente muito enriquecedoras para os filhos, para as crianças. É bom que haja essas coisas, mas a gente sempre deve lembrar que existe Deus, existe o céu e existe a outra vida. Então aqui que está o erro, no exagero da atenção dada, do foco dado a essas coisas. Quais são as suas obras? Então diz São Leão Magno, é como que necessário estar sujo pela poeira do mundo. Então esse espírito de gozação da vida, de que a gente só é feliz se a gente aproveitar dessas coisas e até, em certo sentido, a gente só vai ser verdadeiramente feliz se a gente pecar, em certo sentido, cometer certos excessos. É como se fosse necessário que a gente estivesse sujo pela poeira do mundo. E esse argumento não é verdadeiro, não pode ser assim. Então essas obras a gente tem que tomar muito cuidado com elas, porque a gente vive conforme a gente acredita. Se a gente muda a forma que a gente vive, a gente muda a forma que a gente acredita. Então se a gente passa a ter costumes ruins, a gente, querendo ou não, vai adquirir princípios ruins. As máximas do mundo, por exemplo, elas são justificações dessas obras mundanas. Isso aqui é uma coisa muito importante de a gente saber. O ser humano, ele é um ser racional. E o ser humano, ele nunca age contrário à razão. Nunca, jamais. Ele age contrário à razão. Mesmo uma pessoa que cai no vício das drogas,
mesmo tendo tanta campanha contra as drogas, tanta campanha, tanto noticiário de pessoas que foram mortas em decorrência de terem se inserido nesse mundo do crime, etc. Ainda hoje tem pessoas entrando no mundo do crime. Como pode? Essas pessoas não raciocinam, elas raciocinam. Nós somos seres racionais e mesmo quando a gente erra, a gente está fazendo uso da nossa razão. Aqui que está o problema. A nossa razão ela não é perfeita, ela cai em erros. E essas obras do mundo, elas fazem isso, fazem com que a gente se justifique. Então pode chegar ao momento em que a gente se pega a pensar: mas todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Poxa, todo mundo, por exemplo, desculpem aqui abrir uma coisa da crise da igreja. Puxa vida, mas todo mundo vai na missa da paróquia, será que todo mundo vai se perder e só eu vou me salvar? Por que eu devo procurar um outro caminho? Puxa vida, todos os padres, nenhum padre se incomoda com a forma que as pessoas se vestem, que os leigos se vestem. Por que eu devo mudar só porque eu participo de um grupo específico, em uma cidade específica? Todo o resto do Brasil, todo o resto do mundo age de uma outra forma, porque só eu devo ser diferente? Esse raciocínio, ele é uma justificação de um comportamento. Então é preciso a gente tomar muito cuidado com isso. Tem que estar muito seguro dos princípios que a gente segue, do porquê que a gente faz as coisas, do porquê que eu mudei a forma como eu falo com os meus filhos, a forma como eu educo os meus filhos, o porquê que eu coloquei os meus filhos num colégio que é tão severo em certos pontos, né? O porquê que eu deixei de participar de certos lugares, eu deixei de frequentar certos lugares, de repente, o porquê que eu deixei de falar com certas pessoas, porquê que eu abandonei certas amizades. É preciso a gente ter muito presente os princípios, senão a gente pode cair aqui nessas máximas mundanas. E eles tendem à ignorância de Deus. Aqui, o espírito da concupiscência da carne, que quer aproveitar das coisas do mundo, o padre daí comenta que ele não considera Deus como um inimigo a contrariar, a combater. Não, ele só considera que Deus não existe. Ele só considera que não precisa ir à missa no domingo, porque não tem preceito. Então no domingo eu posso sair com a minha família, ir para um aqui é comum a gente aqui, ir para um sítio, ir para um outro lugar, ir para o interior, e posso passar o meu domingo todinho lá com a minha família, aproveitando. Poxa, não é uma coisa boa estar em família? Mas é que existe um Deus, e esse Deus estabeleceu 10 mandamentos, e um desses mandamentos diz que no domingo a gente tem que estar lá. Poxa vida, só porque eu falo um ou outro palavrão com os meus amigos, só porque eu conto uma ou outra piadinha ruim, maliciosa, imoral, só porque eu rio de uma piadinha no trabalho, eu não quero eu não quero ficar sendo visto como diferentão no meu trabalho, eu não quero adquirir uma inimizade com o meu chefe, né? Pode me prejudicar no trabalho, então eu tenho que rir das piadas que ele conta e tudo. Então, mas é que existe um Deus e ele estabeleceu princípios. A gente não pode rir dessas coisas, a gente não pode compactuar com essas coisas. Então, viver como se Deus não existisse é uma coisa mais sutil do que a gente imagina. Viver como se Deus não existisse é considerar que de segunda a sexta-feira ele não tem impacto nenhum na minha vida, eu posso viver da forma que eu quiser. Deus é uma coisa de fim de semana, a religião é uma coisa de fim de semana. Então é preciso a gente tomar cuidado com isso. Isso é mundanismo. Tudo bem, o fulano ser do jeito que ele viver da forma como ele vive, ele não está machucando ninguém. Tudo bem ir de vez em quando na seita protestante lá, quando os meus familiares me convidarem. Tudo bem eu ir assistir palestra disso e daquilo, ir lá no centro de macumba ou centro espírita de vez em quando, com a minha amiga, com o meu amigo do trabalho, porque me chamaram. Tá tudo bem, não estou fazendo mal a ninguém, não estou ferindo ninguém. São todas justificativas de máximas mundanas. Tem problema, existe um Deus, ele revelou-se de uma certa forma, ele que nos criou, ele que nos sustenta e ele estabeleceu certas normas morais, ele estabeleceu o que é certo e o que é errado, e eu tenho que viver de acordo com isso.
E o Espírito de Cristo, de que modo ele se opõe? Existem os chamados 3 conselhos evangélicos, né? Não sei se todos recordam, mas são castidade, obediência e pobreza. Não é por acaso. Esses 3 conselhos se opõem àquelas 3 fontes do pecado: do concupiscência da carne, soberba da vida e concupiscência dos olhos. E então a gente vai, e o choque entre essas 3 coisas, o choque entre essas 3 fontes de pecado e esses 3 conselhos evangélicos, eles se dão justamente ali, nessa cena, nas tentações de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que foram 3 as tentações, porque ali, nas tentações de nosso Senhor, em particular no Evangelho de São Mateus, que é o mais organizado, digamos assim, ali está o choque entre o espírito do mundo e o espírito de Cristo. É ali que a gente vai encontrar essas 2 formas de pensar e de agir. Então, se ao considerar o espírito mundano a gente viu as obras e as máximas, no espírito de Cristo a gente vai considerar os exemplos dele e os seus ensinamentos. Sempre uma coisa de agir e uma coisa de pensar. Então, a concupiscência da carne se opõe à castidade. E o espírito de gozação da vida se opõe ao espírito de penitência. O que é penitência? Não é eu me afastar das coisas porque as coisas são ruins. É eu me afastar das coisas porque, apesar de as coisas serem boas, mas quem manda em mim é a minha razão, não são as minhas paixões, não são os meus sentidos. O espírito da penitência é aquele experimento de colocar uma criança na sala, colocar lá um cupcake delicioso e dizer: olha, eu vou lá fora, você vai ficar aqui sozinha, se você não comer esse cupcake, quando eu voltar eu te dou 2. E aí, não sei se vocês já viram, é muito famoso esse experimento, ele se fez de várias formas, com várias crianças pelo mundo. E aí quando o adulto sai da sala, a criança ali passa por uma batalha espiritual para não comer aquele doce, e às vezes você vê, ela está fazendo os cálculos ali está acontecendo exatamente isso, né? Meu Deus, será que eu posso comer? Ninguém está vendo, mas se eu não comer eu vou estar agindo certo e eu vou ser recompensado. Então ali, claro, isso para a criança é uma batalha, porque a criança, principalmente as mais novas, né? Eles só pensam no hoje, no agora. Então, para eles ali o que é importante é eles comerem, eles terem aquele sabor agora. O depois é muito vago, né? Sei lá se eles vão estar vivos, né? Depois, sei lá se a pessoa vai realmente dar para ela. Mas o experimento ele é muito ilustrativo aqui para a gente. Então, a gente deve se afastar das coisas, não porque elas sejam ruins em si, mas porque eu não sou escravo das minhas paixões, né? E outra, tem coisas que são nitidamente pecado. Então, por exemplo, um homem faz uma escolha de uma mulher para ele viver a vida inteira e compartilhar com ela, claro, as coisas boas e ruins. Uma mulher faz a escolha de um homem entre todos os outros para viver com ele, nas coisas boas e nas coisas ruins, para ter as consolações do casamento e encarar as desolações também. Então, a gente faz escolhas. Essas escolhas elas devem ser racionais, elas não devem ser puramente apaixonadas, né, no sentido mais amplo de paixão, né? A gente não deve ser escravo. Então é por isso que nosso Senhor disse: nem só de pão vive o homem. Não é assim, eu estou com fome e vou comer. Não, eu estou com fome aqui por um motivo espiritual. Eu estou me preparando para o meu apostolado, eu estou preparando o meu espírito, eu estou enfraquecendo a carne para fortalecer o espírito. Então, apesar de eu estar com fome, eu não vou comer, porque tem uma coisa mais importante do que a minha fome, que é o meu propósito. É isso que deve nos alimentar. Então, há uma coisa mais importante do que a satisfação das nossas paixões, que são os princípios. Há uma coisa mais importante do que o calor de Manaus, que é o princípio da pureza. Então, eu preciso me vestir do jeito que eu me visto por uma questão de princípios. Não é porque é calor que eu devo sair por aí de shortinho, né? Hoje, inclusive, infelizmente, até os homens acontece isso, né?
A gente sai em certos lugares e vê homens de shortinho, uma coisa ridícula, né? Para a gente dizer o mínimo. Então, o calor não é mais importante, até porque se eu não me cuidar, eu vou para um lugar bem mais quente, né? Lá embaixo, lá com o papai do chão, né? Como eu digo para as crianças. Então tem que tomar cuidado. O papai do chão. Eu digo para elas, olha, se vocês rezarem latim direito, o papai do céu ouve. Se vocês rezarem latim errado, é o papai do chão que ouve, né? Bom, e nosso Senhor deu o ensinamento: se não fizerdes penitência, todos perecereis. Por que ele disse isso? Porque fazer penitência é cumprir um preceito? Não necessariamente, mas é que se eu não cumprir penitência, eu vou ser escravo das minhas paixões. Hoje em dia, eu até comentei com alguns dos jovens, hoje em dia tem pessoas que, para que elas mesmas se desenvolvam, para que elas mesmas consigam ter mais liberdade de fazer mais coisas, elas se privam, elas criam para elas regras e normas, leis particulares. Então é a lei que gera a liberdade. Por exemplo, existem muitas pessoas hoje que se impuseram a lei de acordar às 5:30 da manhã, porque acordando às 5:30 da manhã eles conseguem fazer caminhada, fazer exercícios, ler e tudo, preparar algumas coisas e começar a trabalhar. Ele não precisa acordar às 5:30 da manhã, ninguém o obrigou a isso, o seu estado de vida não o obriga a isso, mas por uma questão pessoal, para que ele tenha tempo de fazer mais coisas, ou seja, para que ele seja mais livre, ele se impôs uma lei. Não deixa de ser uma espécie de penitência. Claro, não tem valor sobrenatural, se eu só me levanto mais cedo para fazer caminhada e ler, por exemplo, o Monge e o Milionário, né? Ou Quem Roubou Meu Queijo, né? Para quem é mais antigo, assim como eu. Não. Mas se eu me acordo às 5:30, por exemplo, para dizer o meu texto, para fazer a minha meditação antes de trabalhar, ou se eu me imponho certos sacrifícios para fazer uma coisa espiritual, por exemplo, as pessoas hoje ainda é comum cumprirem certas promessas, né, certas penitências de fazer grandes caminhadas, fazer certas peregrinações, né, investir um dinheiro que talvez poderia ser utilizado de outras formas para fazer uma peregrinação importante, etc. Então, essas pequenas penitências, elas nos ajudam a ver que a nossa vida ela é guiada por princípios, que ela é guiada por ideias. Eu não sou só um corpo, eu não sou só um estômago que precisa ser alimentado, ou, sei lá, um amontoado de células que precisa ter, e terminações nervosas que precisa ter experiências boas. Não, eu tenho uma alma. Símbolos são importantes. Então, eu dormir sem travesseiro é importante para que a minha razão compreenda que é ela que está no comando. Claro, dormir sem travesseiro por um motivo espiritual, né? Estou fazendo aqui uma penitência. É importante tomar banho de água fria, de água gelada, no nosso caso aqui, né, sei lá, de água quente, né, não, seria ligar, né, o aquecedor, né, no nosso caso aqui, mas brincadeiras à parte, fazer essas pequenas penitências, sei lá, na quaresma, não colocar açúcar no café para quem ainda é fraco como eu, que não consegue tomar o café puro sem açúcar, etc. Essas pequenas penitências, por menores que elas pareçam, mas elas nos ajudam a viver mais de acordo com a nossa razão. O padre Jacinto, por exemplo, ele se aproveitava, que ele me perdoe por estar expondo ele aqui, mas, por exemplo, ele se aproveitava de, quando ele estava numa cadeira de braço, ele não apoiava os braços dele. Ele não apoiava, ele sentava e aí ele marcava lá no tesouro espiritual dele como um sacrifício. Quando ele estava lá no genuflexório, na capela, ele não apoiava os cotovelos. É mais confortável, né? Ainda mais quando a gente encaixa a testa aqui. Nossa, é muito confortável ficar assim ajoelhado. Menos doloroso né? Mas se a gente mantém a postura ereta, só apoia os punhos, exige mais da coluna, etc. É um sacrifício. São coisas pequenas, mas nos ajudam a viver mais de acordo com a razão, de acordo com os princípios, né? Claro, fazer essas coisas de forma, sempre com intenção sobrenatural, né? Continuando que o tempo já urge. Então,
O segundo aspecto do espírito humano, do espírito mundano, perdão, é a concupiscência dos olhos. Falamos da concupiscência da carne. E a concupiscência dos olhos? A concupiscência dos olhos agora, ela é uma coisa depois da gozação da vida. O espírito da concupiscência dos olhos é o espírito de posse das coisas. Tudo que eu vejo, eu quero. Tudo que eu vejo, eu desejo possuir. É o pecado da avareza. Anteriormente a gente tinha lá o pecado da gula e o pecado da luxúria. Agora a gente tem o pecado da avareza. Então, eu sou o senhor dessas posses, né? Diz lá nos Efésios. O que ama as riquezas não tirará delas fruto, diz o Eclesiastes. Ai, meu Deus do céu. Estou esquecendo o nome de todos os santos aqui que eu queria citar. São Francisco Borgia. São Francisco Borgia se converteu vendo o cadáver, né, de uma princesa, que o cadáver entrando em decomposição se assemelhava ao cadáver de todos os outros seres humanos, dos camponeses, dos indigentes, né? O que tem em um caixão de uma pessoa muito importante, uma autoridade, uma pessoa muito rica, é a mesma coisa que tem no caixão de uma pessoa muito pobre, é a mesma coisa. Então, as riquezas que a gente, o padre falava, né, o padre Jacinto, que caixão não tem gaveta, né? Não dá pra gente abrir a gaveta, colocar nossas coisas e fechar e a gente vai levar isso para outra vida. Então, a gente deve usar as coisas só, não deve permitir que as coisas nos usem. Então, ali na representação, a gente tem esse cavaleiro, né, sobre o lobo com uma sacola cheia de dinheiro. E aqui a gente tem uma série de negócios acontecendo, né? Alguns até ilícitos, né? Aqui eu acho que não apareceu o demôniozinho, não sei se a imagem está cortada, mas esse espírito da avareza, ele causa grande desordem na sociedade, nós brasileiros, né? Com os políticos que nós temos, é para nós muito fácil de compreender isso, né? É fácil, inclusive, não só dos políticos, né? A nossa sociedade também é bastante corrupta, né? Uma pessoa do nosso grupo estava comentando que foi a Portugal recentemente para um casamento de família, e lá tinha uma igreja onde tinha alguns livros à venda, e aí dizia, livro tal, o preço lá 5 euros, 8 euros, 10 euros, e tinha lá um cofrezinho, não tinha ninguém vendendo, não tinha ninguém cobrando. As pessoas iam lá, escolhiam o livro que elas queriam e depositavam o valor que era correspondente. Simples assim. Uma outra sociedade, né? Provavelmente aqui no Brasil as pessoas iam até tentar pegar lá o que tivesse, né? Mas é preciso a gente modificar isso, né? A sociedade só vai mudar se as famílias mudarem, né? Nós católicos temos essa responsabilidade de, pelas nossas famílias, a gente transformar essa sociedade. Então, o problema é que esse espírito de concupiscência dos olhos, ele não para só na posse. Diz os provérbios que os olhos não se cansam de ver e os ouvidos não se cansam de ouvir. Então, tem aqui uma questão de curiosidade, e a curiosidade ela pode ser um pecado que leva a consequências muito graves. Então, a gente tem uma curiosidade de conhecimentos inúteis e frívolos. E, Nossa Senhora, o quanto a nossa sociedade é frívola, o quanto as pessoas desse nosso Brasil agora são superficiais. Então, se fazem experimentos, né? A gente, em algumas redes sociais, às vezes a gente vê, se fazem experimentos de ir nas ruas e perguntar capitais, né, dos estados, perguntar certas coisas de conhecimento geral, e as pessoas falharem miseravelmente, mas elas sabem tudo o que está acontecendo nas novelas, elas sabem tudo o que está acontecendo nos famosos, nos influencers. Meu Deus, se um casal se separa, é o apocalipse nas redes sociais, né? As pessoas matam e morrem. Elas matam e morrem por essas pessoas que têm uma vida tão como é que a gente pode dizer,
não são exemplos de virtude, né? São pessoas que têm uma vida tão superficial. Então, esse espírito de curiosidade, essa concupiscência dos olhos se revela também nisso. Ela se revela até em ciências verdadeiras, mas que são estudadas com uma certa preguiça. Então, por exemplo, existe, claro, excusando casos muito particulares, né? Hoje em dia nós temos pessoas que por diversos tipos, né, de atipias, etc., possuem hiperfoco. Então, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm hiperfoco, uma decorrência da sua condição, isso é outra coisa. Mas é verdade também que hoje em dia a gente tem pessoas que têm muito conhecimento de coisas desconexas, de coisas até interessantes, verdadeiras, mas que são totalmente desconexas. Então, é uma coleção de conhecimentos inúteis. Então, a pessoa se transforma numa enciclopédia ambulante, mas esse conhecimento não impacta na sua vida. Isso é uma forma de preguiça, né? Porque cada um de nós tem deveres de Estado, ou pelo trabalho ou pelos estudos, e é isso que a gente deve se dedicar. Então, é isso que é útil para a gente. Muitas vezes a gente foge dos nossos deveres para se dedicar a certos estudos e certas coisas que são desconexas, né? Que não vão trazer um benefício para a gente de verdade. Isso é um sintoma de preguiça. Não fazer outras coisas que não as que a gente deve fazer. E tem também o perigo de coisas perniciosas. Então, hoje mesmo me compartilharam lá um negócio de uma oração lá de 12 palavras que São Bento teria escrito num grimório antigo. Veja só, que besteira, né? São Bento nunca escreveu um grimório. Grimório é como se chamavam os livros de magia, né, entre os celtas, etc. Então, crendices, né? Tem santo, por exemplo, Santo Antônio, né, que se coloca ele de diversas formas lá a sua imagem para que as pessoas consigam se casar, etc. Então, são conhecimentos perniciosos, são superstições e que vão acabar em falsas religiões. Isso é perigoso também. Então, aqui uma citação de São Lucas. Havia um homem rico cujos campos produziam muito, e ele refletia consigo: o que farei? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, olha só que coisa, né? Ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Tu tens muitos bens, podes ficar tranquila. Põe a tua confiança nos teus bens. Tu tens muito dinheiro, né? Tu tens uma família muito bonita. Tu tens muita saúde. Tu tens muito conhecimento. Descansa, regala-te, come e bebe. Tranquiliza-te, nada pode te acontecer. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma, e as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então a nossa vida ela é tão frágil, né? A nossa vida é como aquele dente de leão, um soco e ela já era. Eu sempre digo para as crianças, né? Olha, se Deus quiser, tal dia a gente vai ter tal coisa, se a gente não morrer até lá. É brincando, mas se a gente for parar para pensar, quem de nós tem certeza de que vai terminar o dia vivo hoje, não é? Para morrer, basta estar vivo, como diz a sabedoria popular. Então, é necessário que a gente ponha a nossa confiança na nossa vida. É necessário que a gente tenha mais confiança por estar confessado, por estar de bem com Deus, por ter uma vida virtuosa, se é que a gente pode mesmo assim confiar, né, nas nossas obras, do que nessas coisas. O Espírito de Cristo, por outro lado, é um espírito de pobreza, é um espírito de desapego. Por que é importante a pobreza? O espírito de pobreza, né?
Por exemplo, nosso Senhor era Deus, era verdadeiro Deus, mas ele era pobre. Como assim? Como entender o espírito de pobreza? É que o pobre, ele não tem nada para se confiar. O pobre, ele não tem nada que decorra de si mesmo. O pobre, ele depende dos outros. O pobre, ele depende de doações. O pobre, ele depende da bondade do próximo. O pobre depende dos seus benfeitores. É por isso que um monge, por exemplo, o monge, ele é pobre. Ele depende do mosteiro, ele depende da alimentação que é dada por dia, ele depende do hábito que vão dar a ele depende... Olha, gente, eu já vivi bem próximo, né, de vida religiosa, e eu posso ser assim, bem sincero com vocês. Sabonete, material de escrita, tudo. As pessoas religiosas, claro, que vivem, né, a vida religiosa plenamente, tudo eles esperam da pessoa chamada ecônoma, que é como se fosse o administrador dos bens do mosteiro. Ele é que fica responsável de dar a cada um a sua medida, digamos assim. Então, o monge, ele é pobre e ele espera inteiramente o necessário para ele viver do seu mosteiro, né, do ecônomo, enfim, do seu abade. Assim deveríamos ser nós também. A gente deveria viver a cada dia o que basta na sua pena, né? A gente não deveria viver com uma preocupação maior pelas coisas da vida, da terra, do que as coisas do céu. É bonito ver os monges, né, vivendo, porque eles têm uma tranquilidade absoluta, né? Eles só sabem que aquele mês eles receberam a doação e eles vão conseguir viver aquele mês. No próximo mês, provavelmente Deus vai prover, porque eles dependem de Deus em última análise, né? Deus manda os benfeitores, etc. Então, a pobreza nesse sentido, né? Claro, a pobreza sendo vivida nesse aspecto sobrenatural, porque tem muita gente que é pobre e é mesquinha, né? Tem muita gente que é pobre e é profundamente invejosa. Isso não é pobreza de verdade, isso não é a verdadeira pobreza de espírito, né? Nosso Senhor, envolto em panos e deitado numa manjedoura, ele mesmo foi pobre. Ensinamentos: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, aqueles que o seu espírito é pobre, ele não deposita a sua confiança nas coisas dessa vida. Diz o profeta Ezequiel, esse aqui é a condenação do rei, é claro, né? Mas essa condenação aqui, desde os padres da igreja, foi sempre vista como a condenação do próprio Lúcifer. Então veja: teu coração elevou-se, tu disseste, sou um Deus assentado sobre um trono divino no coração do mar, quando não passas de um homem e não és um Deus. Tu te julgas em teu coração igual a Deus. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Então isso é o que aconteceu com o demônio, isso é o que acontece também com aqueles que vivem de acordo com o espírito do mundo, que não vem de outra coisa a não ser do demônio também, né? E por último, o espírito do mundo é um espírito também de soberba. Ele tem como característica, como nota, a soberba da vida. Então a gente já viu a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Poderia parecer, de princípio, que a concupiscência da carne é o mais grave dessas fontes de pecado. A gente sempre, às vezes, a gente tem a tendência de colocar como os pecados da carne sendo os mais graves. Mas é aqui que está o problema, a soberba da vida. A depravação das criaturas que, rejeitando a dependência de Deus, adoram a si mesmas.
ela está na origem da revolta de Lúcifer. Ela foi a soberba, por assim dizer, o pecado original dos anjos. Ele disse, né, sou um Deus. Enquanto São Miguel Arcanjo disse, São Miguel Arcanjo disse, quis ut Deus, quem é como Deus? Lúcifer disse, non serviam, não servirei, não me submeterei, não obedecerei, não me humilharei. Nossa Senhora disse, ecce ancilla Domini, eis a escrava do Senhor. Eu me submeto inteiramente. Então aqui a gente está diante da soberba e da humildade. Então percebam que Lúcifer, olhando para si mesmo e vendo todas as características com as quais Deus o criou, a sua inteligência, a sua beleza, o seu poder, a sua sabedoria, ele se encheu tanto de vaidade que ele chegou a se considerar igual a Deus. Com cada pessoa soberba, com cada pessoa orgulhosa, acontece uma coisa parecida, ela não percebe, mas há um culto de si mesmo. Então ela se vê injustiçada. Qualquer coisinha que sai dos seus planos é uma injustiça terrível, é uma coisa que não poderia acontecer, que ela não merece, que tem tanta gente pior do que ela que está se dando bem na vida e ela está desse jeito, etc, etc, etc. Então a pessoa soberba, ela não enxerga, mas ela se coloca como o centro do universo. Qual que é a tática para a perdição das almas? Ele se dirige à inteligência de Adão e Eva. Ele começa com uma mentira. Então é verdade que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí não, também não é assim, é daquela árvore específica que a gente não pode comer. Ah, tá, mas vocês sabem por que Deus proibiu vocês de comerem aquela árvore? Porque vocês vão ser como Deus, vocês vão ser como deuses, vocês vão conhecer o bem e o mal. Então, a tática do mundo é essa, é transformar uma transgressão da lei como um exercício de liberdade. Então, a liberdade, ela não se torna mais o fazer o bem, o escolher o bem por vontade própria, por livre vontade, né? Não se trata mais de uma vontade que reconhece o bem que a inteligência o apresenta e ela decide fazer o bem, fazer o que é correto por livre escolha. Não. Liberdade passa a ser viver sem limite. Liberdade passa a ser viver acima das leis. Então, tem uma lei que funciona para todo mundo, para mim não, porque eu sou mais livre, eu pertenço a uma categoria acima, pertenço a uma categoria superior de ser humano. Essa mentira, essa enganação que o demônio colocou na cabeça de Adão e Eva para cometerem o pecado original, e é essa a profunda máxima dessa soberba da vida, né? É de fazer a gente pensar que pelo cargo que a gente tem, pelas pessoas que a gente conhece, pelo grau que a gente chegou em uma determinada qualidade, uma determinada perfeição, a gente é de uma certa ordem diferente, a gente está numa certa classe diferente e as pessoas têm que nos tratar de forma diferente. E isso aqui conduz à adoração de si mesmos. Pode não parecer, mas isso aqui é satanismo, isso aqui é diabólico, porque o diabo, ele primeiro conduz Jesus Cristo a fazer, como é que eu posso dizer, a adoração dele mesmo. Então primeiro ele diz, olha, tu está com fome, né? Transforma essas pedras em pão para satisfazer a tua vontade. Olha, sobre ti está escrito que os teus anjos não me deixarão cair, não me deixarão perecer. Então, te joga daqui abaixo. Nada vai acontecer contigo se tu se jogar daqui abaixo. Então, primeiro o demônio nos conduz a exaltar a nossa natureza, a exaltar a nossa perfeição, a fazer Deus trabalhar para a gente. Por isso que essas seitas protestantes, elas são tão perigosas, porque elas põem Deus para trabalhar pelas pessoas, para as pessoas.
Então, deposita aqui o teu dinheiro, vem aqui para a nação dos 318, né, como tem uma seita aí, dá o teu dízimo que Deus vai te dar em dobro. Dá o trízimo, eu já vi, né, diz assim, esse mês você não dá o 10%, você dá 30% do teu salário, Deus vai te dar tal coisa. Porque se você é fiel com Deus, Deus vai ter que ser fiel contigo. Então tem cuidado com isso, porque as primeiras duas tentações são isso, é para satisfazer a tua vontade. Mas a terceira tentação é te ajoelha e me adora. E é isso que nosso Senhor diz, não, eu só tenho um Deus e só Ele eu vou servir. Então, quando o demônio consegue que o homem adora a si mesmo, o próximo passo é a adoração do demônio. Isso é vaidade. Isso é a vaidade. A vaidade conduz a isso. Hoje em dia tem uma vertente do satanismo que chama luciferanismo, e o luciferanismo ele diz assim, faça o que quiseres. É o primeiro passo. Faz o que quiseres, tu é Deus. Não tem nenhuma regra para ti, não tem nenhuma lei para ti. Pratica o amor livre. Todas as formas de amor são válidas. Então é o homem, a dignidade do homem que importa. É o homem que tem dignidade infinita. Primeiro se endeusa o homem e depois o próximo passo é endeusar o demônio. Precisa a gente ter bastante cuidado com essas coisas. No inverso, né? Olha aqui, ó, aqui o demônio está tentando Jesus Cristo no pináculo, né? Do templo. Contrário ao espírito da concupiscência da carne, a castidade. Contrário ao espírito da concupiscência dos olhos, é a pobreza. E contrário ao espírito da soberba da vida, é o espírito de obediência e humildade. Nosso Senhor Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele mesmo disse, né? Ó Senhor, aqui é o Salmo, mas o Salmo aqui como palavra profética, né? Como sendo as palavras do Messias que viria. Ó Senhor, eu sou teu servo e filho da tua escrava. É claro que isso aqui é Jesus Cristo falando, né? O filho da escrava. Quem é a escrava do Senhor é Nossa Senhora. Então, é a obediência. A gente sempre vai ter um superior na nossa vida. Mesmo que a gente seja o CEO da empresa, a gente sempre vai ter um superior, né? O pessoal que é casado brinca, né? Que o homem vai ter a superior dele em casa, que é a mulher, né? Mas a gente sempre vai ter um superior. A gente sempre vai ter pai e mãe. A gente sempre vai ter aquelas pessoas de referência. No fim das contas, a gente sempre vai ter Deus como superior. Então, a gente sempre vai ter alguém para a gente obedecer. E a obediência, claro, quando ela é vivida da forma correta, quando a gente deposita a nossa confiança, a nossa obediência naquelas autoridades legítimas, a obediência não tira nada, ela só nos dá. A obediência ela não priva a gente de nada, ela só nos torna mais livres, porque a gente consegue fazer o bem de uma forma mais perfeita. Então, diante de Deus Pai, Jesus Cristo era obediente e humilhava-se, né, diante de Deus. Diante dos homens, os irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Filhos homines, non veni ministrare, sed ministrare. O Filho do Homem não veio ser servido, mas servir. Então, mesmo aos homens, seus irmãos, ele veio servir. E ele ensinou que o maior no reino de Deus é quem for o último, quem se fizer o último, né? Quem servir os outros. Era um título comum dos papas anteriormente, dizerem-se o servo dos servos de Deus. E não é verdade? O pai e uma mãe, quando fazem um gesto para o filho, não estão servindo o filho? Quando preparam a comida do filho, quando preparam a roupa do filho, quando preparam a cama do filho e etc., quando levam o filho para passear, não é verdade que o pai e a mãe, sendo superiores, servem os inferiores, o filho? Então, qual é o problema de a gente servir as outras pessoas, mesmo que a gente, por algum motivo, seja superior a elas? Qual que é o problema de a gente se inclinar para as pessoas menores que nós, por assim dizer, e servi-las um pouquinho, não é? Não vai nos tirar nada. Nosso Senhor que deu o primeiro exemplo.
E aqui a gente deve se ater a um princípio que ele nos ensinou, que era o de deixai vir a mim os pequeninos, porque deles os que se fazem como eles é o reino dos céus. A alma infantil, a alma pura, a criança, ela não olha para si mesma e ela não se pergunta se ela vale mais do que as outras pessoas. As crianças, é claro que as crianças também têm pecado original, então basta que tenha um grupinho de crianças, elas começam a brincar sem se perguntar de onde a outra pessoa veio, de quem a outra pessoa é filha, etc. As crianças fazem amizade e brincam muito fácil. Claro que vai ter briga logo depois, logo em seguida, vai surgir um líder ali da brincadeira e vai começar a ter briga, porque é natural, é da natureza humana isso. Não é isso que a gente deve imitar, mas a gente deve imitar a simplicidade das crianças, né? Que não fica se fazendo perguntas sobre o quanto a outra criança tem, quantos brinquedos a outra criança tem, a não ser que seja uma criança que foi muito educada assim de um jeito, né, a valorizar muito essas coisas, mas em geral as crianças são muito mais simples. E por fim, já aqui finalizando a aula, os meios para adquirir o Espírito de Cristo. Então a gente viu que o Espírito do mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E a gente viu que o Espírito de Cristo é a castidade, a pobreza e a obediência. Então, quais são os meios para a gente adquirir essas três notas, esse Espírito de Cristo? Ser pobre de espírito, ser casto, ser obediente é fácil? Não é fácil, é difícil. Então, a gente deve ver os meios para adquirir. Quem é entre vós sábio e inteligente? Mostre, mediante uma boa vida, as suas obras feitas com mansidão e sabedoria. Mas, se tendes um zelo amargo e espírito de contenda em vossos corações, não vos glorieis, nem sejais mentirosos contra a verdade. Tal sabedoria não vem do alto, mas é uma sabedoria terrena, carnal, diabólica. Então, quais são os meios? O primeiro meio é o desejo ardente. A sabedoria terrena, a sabedoria desse mundo, ensina a ter amor aos bens deste mundo. Mas o objeto do nosso desejo não deve ser isso. Conhecer Jesus Cristo. A sabedoria encarnada é conhecer quanto basta. O que a gente deve desejar conhecer é Jesus Cristo. Conhecer tudo e não conhecê-lo a Ele é não saber nada, diz Santo Agostinho. E desejar conhecê-lo, mas só que esse desejo deve ser um desejo ardente. Na alma maligna não entrará a sabedoria, nem habitará no corpo sujeito ao pecado, porque o Espírito Santo, que é educador dos homens, foge do engano. Ele afasta-se dos pensamentos desatinados, né, dos pensamentos tolos, vãos. Ele retira-se ao aproximar-se à iniquidade. É o estado de graça, né? Quando a gente comete um pecado mortal, o Espírito Santo que habitava no nosso coração se retira. Não é nem que ele se retire, melhor dizendo, ele é expulso pelo nosso próprio pecado. Mas a verdadeira alegria, e eu recordava isso recentemente, com um aluno, a verdadeira alegria é aquela da paz consigo e com Deus, da retidão de consciência, do cumprimento dos deveres, do bem praticado ao próximo. É isso que dá alegria de verdade. Ter bens nesse mundo, ter experiências boas, ir em restaurantes caros, etc., são até alegrias momentâneas, né? Dão para a gente uma certa alegria momentânea. Mas se a gente não tem uma vida com propósito, né? Se a gente não vive de acordo com princípios, se a gente não tem uma finalidade espiritual, a nossa alma, a nossa natureza foi feita para uma coisa espiritual. A gente tem inteligência e tem vontade. E além disso, a gente foi chamado a um estado de graça, a gente foi chamado para o céu. Então, as coisas desse mundo, eles não podem preencher o espaço que a verdadeira felicidade tem no nosso coração. E é muito comum que as pessoas, mesmo tendo tudo nessa vida, ainda enfrentem grandes tristezas, ainda passem por depressões, etc., porque essas coisas não trazem felicidade. A verdadeira alegria está em acumular os bens celestes, né? Não os bens desse mundo, entesourar para a próxima vida. Então, depois de um desejo ardente, a gente deve ter uma prece contínua, desejar conhecer a Jesus Cristo
e desejar isso ardentemente, ou seja, eu não devo pensar só, eu queria conhecer Jesus Cristo. Não, deve ser um desejo ardente, eu devo procurar conhecê-lo, né? Eu devo procurar estudar, eu devo procurar ler a Sagrada Escritura, o livro de um santo, etc. Eu devo procurar vir à missa sempre que possível, sempre que tiver, porque eu sou alimentado, né, na liturgia, pelo sermão dos padres, etc. Deve ser um desejo efetivo. Mas além do desejo ardente, deve também ser uma prece contínua. O segundo meio para adquirir o Espírito de Cristo é uma prece contínua, ou seja, não é rezar pontualmente, mas é fazer de um jeito que a minha vida toda seja oração. Como assim? O dia todo em oração? A sabedoria diabólica, a sabedoria terrena, ela ensina um amor de tudo o que sacia o orgulho humano. Mas na oração a gente não busca a gente mesmos, a gente busca Deus. Nós temos uma certa obrigação de pedir. A prece é o canal ordinário por meio do qual Deus comunica as suas graças, particularmente a sua sabedoria. Ou seja, se ele é o canal ordinário, se eu não rezo, se eu não me uno a Deus pela oração, ele não vai comunicar suas graças. Em que sentido ela deve ser contínua? A prece ela é uma manifestação desse desejo ardente de me unir com Jesus Cristo. Eu posso não falar, mas se eu tenho esse desejo, se eu penso em Deus, mesmo lavando louça, mesmo trabalhando, mesmo escrevendo, mesmo estudando, eu posso ter uma vida com uma prece contínua, porque eu posso fazer todas essas coisas para mais me unir a Jesus Cristo. Eu posso fazer todas essas coisas para mais cumprir os meus deveres, para agradar mais a Deus. Então, se eu já tenho que arrumar a casa, se a minha casa está uma bagunça, se o quintal está uma bagunça, né, está cheio de mato, eu vou ter que aparar o mato lá do meu quintal. Por que não fazer isso com um pensamento sobrenatural? Se eu já vou ter que fazer isso de qualquer jeito, por que não fazer no sentido de que, pondo as coisas em ordem, eu revelo mais a ordem que Deus pôs nas coisas. Pondo as coisas em ordem, eu agrado mais a Deus, que não está na bagunça, não está no barulho, mas está na ordem. Então, cuidando dos meus filhos, que eu já vou ter que cuidar dos meus filhos mesmo, por que eu não fazer isso com a intenção de agradar mais a Deus? Porque, afinal de contas, Deus me deu os meus filhos, me confiou os meus filhos para que eu cuide deles. Então, tudo o que a gente pode fazer com intenção sobrenatural. E nisso a gente consegue uma prece contínua, uma oração contínua. Diz São Tiago, né, a oração perseverante do justo pode muito. Essa oração perseverante é o que pode alcançar de Deus muitas graças. Então, o desejo ardente, a prece contínua e, por fim, a terceira coisa é uma mortificação universal, ou seja, um espírito de mortificação geral. A sabedoria terrena ela é uma sabedoria carnal, ela é amor dos prazeres dos sentidos, a gente já viu isso, né? Então é importante que a gente vá no caminho contrário, porque a sabedoria da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar, e os que estão na carne não podem agradar a Deus, diz São Paulo aos Romanos. Então, se a gente se submete muito à lei da carne, a gente acaba se tornando inimigo de Deus suavemente, sem combatê-lo frontalmente, mas simplesmente se esquecendo que ele existe e que ele precisa ser agradado. Ela mesma, a sabedoria, anda por todas as partes buscando os que são dignos dela. Essa é a sabedoria divina. Então é preciso a gente mortificar, é preciso que a gente ponha limites nas nossas paixões. E qual deve ser a extensão dessa mortificação? Ela deve ser total. Não vos conformeis com este mundo. Conformar é adquirir a mesma forma, ou seja, não viveis conforme esse mundo, não viveis conforme os mundanos, da mesma forma que os mundanos. O ponto capital da vida cristã, ensina Leão XIII, nesse Papa, é não ceder à corrupção dos costumes do século.
mas opor-lhe uma luta, uma resistência constante. Ora, como é que as pessoas mundanas hoje em dia se vestem? Se vestem com roupas curtas, com roupas justas, com roupas decotadas. Eu não devo me corromper com esses costumes do século. Quais são os lugares que essas pessoas mundanas hoje frequentam? São lugares feios, de culto ao feio, são lugares em que talvez o meu anjo da guarda teria vergonha de me acompanhar, são lugares, entrando em certos detalhes, são lugares escuros, prejudica, o sentido da visão, são lugares de música alta, desordenada, prejudica o sentido dos ouvidos, põe as pessoas num certo estado de êxtase, onde o seu juízo fica de uma certa forma prejudicado, até pelas coisas que se consomem, e fica mais fácil cometer pecados. Eu não devo me conformar com isso. São lugares onde as pessoas que frequentam vão mal vestidas, têm más conversas. Eu não devo me conformar com isso, eu não devo frequentar esses lugares. Então, isso é uma mortificação geral. Eu, como cristão, eu devo ser diferente. Eu devo viver de uma forma diferente. Então, pelo desejo ardente, pela prece contínua e pela mortificação universal, esses meios vão nos fazer adquirir o Espírito de Cristo, que é um espírito de castidade, de obediência e de pobreza. E esse Espírito de Cristo é contrário ao espírito do mundo, que é um espírito de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Era isso então que eu tinha preparado. Salve Maria. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, não, a gente pode rezar.